Quem tem o direito de tirar a vida de outro ser humano? Alguém pode matar para fazer justiça? Será esta a solução para diminuir a criminalidade? Em vários países, a pena máxima para um crime é a morte. Os crimes que levam à pena de morte são assassinato, espionagem, estupro, adultério e corrupção. Os criminosos morrem na cadeira elétrica, fuzilados, apedrejados, enforcados ou por injeção letal. No cinema, a penalidade é mostrada em vários filmes. Em A Espera de um Milagre, por exemplo, o suspeito de um assassinato foi condenado à cadeira elétrica. Ele era inocente. No filme Operação Valquíria, acusados de conspirar contra o ditador Hitler foram executados. Você é a favor da pena de morte? Olá, uma ótima tarde para você. É com muita alegria, com muita honra que a gente chega mais uma vez até a sua casa com mais um TV Verdade. E hoje para discutir sobre a pena de morte. Eu acredito que todos nós concordamos que estamos cansados de tanta violência, de tanta impunidade, mas a solução é a pena de morte. Uma sociedade ela se torna mais segura quando tem a pena de morte. Você acredita que a pena de morte reduz a criminalidade? Que os indivíduos, que os criminosos terão menos propensão para cometer crimes se souberem que podem ser condenados à morte? Nós vamos conversar sobre isso e motivados pelo fuzilamento, né? Foi executado na semana passada, no último dia 18, o brasileiro Marco Archer. Acho que todo mundo lembra desse, claro, tá muito recente o que aconteceu, mas eu vou pedir para a gente assistir, vou pedir para rodar agora uma matéria do Sérgio Utz contando sobre o fuzilamento do Marcos na Indonésia. Cilacap é a cidade mais próxima da ilha de Cambangan, também conhecida como Alcatraz da Indonésia. Tem 9 presídios, 4 ainda estão em funcionamento. Foi onde Marco Archer passou o resto de seus dias. Boa parte deles acreditando que não pagaria com a vida o crime que cometeu há 11 anos, quando entrou na Indonésia com 13 quilos de cocaína. É o que ele diz nesse vídeo, divulgado pelo advogado dele e gravado poucos dias antes da execução. Eu mereço mais uma chance. Repercute mal fora do país, mas a pena de morte é aprovada pela maioria dos indonésios. Algo que ajudou o presidente do país, Joko Widodo, a negar os vários pedidos de clemência do governo brasileiro. Segundo a Anistia Internacional, no caso da Indonésia, de forma ainda mais cruel que em outros países que ainda aplicam a pena capital. Foram 5 pelotões de fuzilamento com 12 atiradores em cada um. Os condenados foram encapuzados e tiveram mãos e pés amarrados. Os policiais se posicionaram a menos de 10 metros de distância. Das 12 armas de cada pelotão, apenas 3 tinham balas de verdade para que os policiais não saibam de quem foram os disparos fatais. No final, um médico atesta se o condenado está vivo. Se estivesse, levaria um tiro na cabeça para concluir a pena. Indonésia, kill, die. Eu não gosto dessa punição, me conta Job. Encontramos o ex-colega de prisão do brasileiro no mesmo aeroporto em que Marcos foi flagrado com cocaína há 11 anos. Crucifixo no peito, Job me conta que a religião aproximou os dois. A Indonésia é um país de maioria muçulmana. Ele e Marcos faziam parte da minoria cristã da cadeia. Nós costumávamos rezar juntos na prisão, me diz Job. O embaixador do Brasil na Indonésia foi chamado a Brasília, manobra diplomática para demonstrar extrema insatisfação. O governo da Holanda, que também teve um cidadão executado, fez o mesmo.
A Embaixada do Brasil não questiona apenas a pena de morte, mas o que classificou como extremo desrespeito com os parentes nos últimos momentos que tiveram com os condenados. Desencontro de informações na prisão, atrasos na última conversa programada com eles e até uma indefinição em relação à certidão de óbito do brasileiro. Detalhes que pesam muito nesse momento tão difícil para as famílias. A imprensa do país diz que o outro brasileiro condenado à morte, Rodrigo Goulart, também por tráfico de cocaína, está na lista de fevereiro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente ao governo brasileiro, que já espera pelo pior. Foi negada a clemência para este, primeiro, e para o segundo, as indicações que eu tenho que também será negada, embora não tenha ainda uma confirmação definitiva. A Anistia Internacional, as Nações Unidas e governos do mundo inteiro criticaram a decisão da Indonésia de voltar a executar prisioneiros depois de 5 anos sem aplicar a pena capital. A história de Marco Archer terminou sem clemência e sem consenso sobre esse tipo de justiça. E você de casa concorda? Concorda com a pena, né, do Marco Archer que foi executado? A gente quer a sua participação. E para conversar sobre esse assunto, ele que a gente sabe qual que é a opinião. Cidadão Éder, tudo bem? Boa tarde, Érica. Boa tarde, colegas da mesa. Muito boa tarde, caríssimos telespectadores. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Por quê? Porque com a execução que nós vimos aí nessa matéria, com certeza muitos brasileiros vão desistir de levar cocaína para a Indonésia e esse vagabundo que está aparecendo aí, ó, esse criminoso dos quintos dos infernos, já está sentado devidamente no colo do capeta, onde há de queimar o resto da eternidade para pagar todo o mal que fez a tantas mães, a tantos pais, a tantas famílias, a tantos jovens. Que ele arda no fogo do inferno para sempre e que essas famílias que hoje choram sintam um pouco de consolo de saber que eles perderam a paz, mas quem tirou essa paz também está lá, ardendo sentado no colo do demônio. Aliás, esse mulambo aí, esse maldito, eu não posso falar coisa pior, embora morra de vontade de falar até um palavrão aqui, mas não podemos. E em respeito às famílias que estão assistindo, não faria nunca isso. Você fala, né? Daqui a pouco. Então, agora que terminar, eu falo pra gente aqui. Mas que vá pros quintos dos infernos, viu? Vagabundinho, você não mereceu chance, não. Tanto não mereceu que você foi. Vai embora, tira essa cara nojenta daí que dá até nojo. Conosco também o pastor Rafael Lopes, lá da Igreja Batista Getsemane. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Boa Érica. tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Quando o Éder estava falando ali de fogo do inferno, de arder de colo do capeta, qual que é a opinião do senhor em relação à pena de morte, ao que aconteceu com esse brasileiro que sabia, né, que a Indonésia não podia entrar com droga lá? Eu creio que ele teve a sua chance, porque alguém ministrou para ele. Deus providenciou uma pessoa mesmo da Indonésia que pudesse pregar para ele. E se a pessoa se arrepende, não importa qual tipo de pecado que ele tenha cometido, ele pode ser salvo. Nós lembramos que Jesus tinha 2 malfeitores ao seu lado, na cruz. E um deles se arrependeu no último momento. E por causa daquele arrependimento, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não posso julgar ninguém, né, porque só Deus conhece o destino final de cada pessoa. O senhor é a favor da pena de morte? Eu não sou contra, porque a Bíblia pressupõe a pena de morte. Depende muito do governo, né, de como está. A Bíblia, muita coisa aconteceu no período do Império Romano. Inclusive, a própria morte de Jesus foi no Império Romano. E o livro aos Romanos, no livro aos Romanos, Paulo, que escreve, ele diz o seguinte, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos capítulo 13, versos 3 e 4. Então, embora a gente esteja limitado nessa questão do sentimento, quando a gente usa a palavra vingador, mas no sentido de Deus é diferente.
porque Deus é justiça, ele não é vingador, ele faz o que é certo. E se ele está dizendo aqui, se a pessoa faz o mal, deve temer a autoridade constituída, porque a autoridade constituída traz a espada, não é a vara, é a espada que está dizendo aqui. Muito bem, isso está no Novo Testamento, né? Bom, conosco também o doutor Ricardo Tavares. Doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Érica. Tudo ótimo. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde aos telespectadores. Meu posicionamento já é conhecido aí de Minas inteiro. Sabe que eu sou completamente contra a pena de morte. Não tem nenhum argumento que me tragam, que me façam mudar de ideia, porque a justiça é composta por homens e os homens falham. E uma falha, uma perda de uma vida humana injustamente acarreta coisas demais. As pessoas que defendem a pena de morte, elas vão do inferno aos céus. Vou citar um exemplo aqui do meu querido amigo cidadão Éder. Quando você perguntou como é que estão as coisas, ele disse, tudo bem, graças a Deus. Depois manda o cara pro colo do inferno, colo do capeta. Então isso não tem fundamento, pena de morte não pode, que seja bíblico. Acima de tudo, tem o amor à vida, independente daquilo que a pessoa cometeu. Todas as pessoas têm direito a uma chance. E nós tivemos vários exemplos na nossa justiça de falhas onde nós conseguimos recuperar as pessoas que foram condenadas injustamente. E se a pena fosse capital, como é que ficaríamos? Que situação? Conosco também doutor Eduardo Cordeiro Lopes, advogado. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa tarde, Érica. Boa tarde. Primeiro, te perguntar, você é a favor ou contra a pena de morte? Primeiro, boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, os colegas que compõem a mesa. Eu vejo assim, a princípio, eu sou contra. Eu sou contra a pena de morte, uma vez que já existiu pena de morte aqui no Brasil. Então, de 1500 a 1800, vamos voltar no Brasil, na sua ainda em forma de capitanias, percebemos na história, podemos observar na história, que quem recebia a pena de morte era só ou índio, ou negro, ou aquele cidadão insignificante para a sociedade na época. Eu ainda não vi notícia em obra nenhuma que um contrabandista de pedras preciosas, que aí logo quando surgiu os santinhos do pau oco, que escondia as pedras preciosas dentro daqueles santos, aquelas imagens ocas, que tenha sido punido com penas de morte. Somente aos desfavorecidos. Agora, sou totalmente contra. Agora, se tiver que surgir a pena de morte do país, então vamos começar lá de cima. Vamos começar lá de cima, porque é lá que tem que vir um exemplo. É como já dizia o professor Lídio Bandeira de Mello. O governo é como um vento, o povo é como a relva. O vento, quando é bom, a relva inclina-se por excelência. Quando o governo é bom, nenhum súdito se atreve a encará-lo, a enfrentá-lo. Então, que dê o exemplo, que lá de cima vem o exemplo de transparência, de honestidade, de dedicação, de governo do povo, realmente governo do povo, para banir essa sensação, como tem, a gente sente aqui, eu estou sentindo isso aqui do lado aqui com o colega Éder, que na exposição dele está mais a sensação de vingança do que a verdadeira punição. Pelo amor de Deus, punição não, pelo amor de Deus, aí não. Vingança é outra. Eu estou ouvindo aqui com muita calma, mas daí a colocar sentimentos no meu rosto. E colocar a palavra na minha boca, não, doutor. Data verde, não. Se o senhor quer ser mais um para sentar nessa mesa para defender bandido, eu até que respeito. Agora, colocar na minha boca doutor Eduardo, sentimento que eu não sei Eduardo, o que é, eu estou sentindo que o senhor deve não. ter alguma coisa da minha linha de ser contra. Percepção penal. Eu estou sentindo isso. Estou sentindo isso. Então, é importante dizer ao cidadão Éder que nós não defendemos bandidos. Nós defendemos a aplicação da lei, que é diferente. Falo em aplicação da lei. A nossa aplicação não é defesa de bandido, é defesa de aplicação de lei. Aplicação. De lei. Qual que é o índice de homicídio na Indonésia? Um país dentro da legalidade. Qual que é o índice de homicídio na Indonésia, doutor?
Parece que é enorme, porque eles estão marcando data para fuzilamento lá. Sabe qual que é o índice de homicídio no Brasil, doutor? É 68! Pega a população de um, pega a população de um e compara com a população de outro. É questão de estatística. Lá tem 10%, lá tem 10% da nossa população. Pega a proporção que você vai ver. Pelos bons, doutora. Não passa a mão na cabeça de vagabundo, não. Nem o doutor Eduardo passamos a mão na cabeça de vagabundos, não. Nós defendemos a lei. Tá indelicado, tá feio. Nós defendemos a lei. Olha, tem muita gente aqui, pastor, falando, muitos telespectadores, sabe, Eduardo, participando no Twitter, e eles falam sobre que eles concordam com a pena de morte para crimes hediondos. Os estupradores, homicidas, estão falando muito nesse sentido, assim, e que acham que sim, que se houvesse a pena de morte, é difícil pensar, diminuiria o índice de crime. A gente teve aqui em Contagem, né, aquele caso do maníaco de Contagem. O Trigueiro. Você acha que diminuiria? Não acho que diminuiria, porque se diminuísse, esses países onde tem pena de morte, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Claro. Evidente. Mas qual que é o índice de mortalidade lá? Qual que é o índice de homicídio lá? Alguns estados dos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos que aderem à pena de morte, se lá está tudo resolvido, se a justiça lá é 100%, e além disso, e se lá a sociedade vive em paz 100%. Não existe isso. Não existe em lugar nenhum, só no paraíso, só no céu, doutor. A pena de morte não é a solução. A pena de morte é a solução, sim. Pelo menos ameniza. A pena de morte não acaba com o crime, mas com certeza acaba com o criminoso. A pena de morte acaba com o criminoso, já está bom demais. Pastor Rafael já morou nas Filipinas. Né? E lá, a época que o senhor morou, tinha a pena de morte. Tinha vigência, mas não houve nenhuma execução. Não? Havia lá mais de 1.200 pessoas no corredor da morte, no entanto, eles foram comutados, foi transformado em pena perpétua, prisão perpétua. E como é que era o índice de criminalidade à época, quando o senhor vivia lá? E como é que era a reação das pessoas, o que elas falavam sobre a pena de morte? O povo geralmente não conversava sobre isso lá. Não? Não. E lá há muito policiamento. Até os estabelecimentos privados têm vigilância privada, então é muito vigiado. Né? Para entrar no shopping, as pessoas são revistadas. Então, mas há grupos que são terroristas. Né? Então é um contraste muito grande. É diferente, a gente não pode comparar com a situação aqui no Brasil, não. Mas dava para o senhor sentir ou passar para a gente isso, assim, as pessoas temiam a pena de morte? Olha, eu creio que sim, porque a gente não via lá muito crime assim, como a gente vê aqui. Uhum. Eu fiquei lá 5 anos, nunca tive nenhuma ameaça, nada, andava tranquilo para toda parte. Isso é tão antigo, Érica, tão antigo, que a pena de morte e a prisão perpétua já eram previstos na Bíblia. Por isso que eu falo, a Bíblia é um livro interessantíssimo, a gente tem que ler mesmo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, eu não sou muito bom para guardar, então eu anotei aqui. Por exemplo, o homicida, né? O homicida está lá em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 12. Fala que tem que morrer. Está lá. O sequestrador, Êxodo 21, 16. Tem que morrer. O falso profeta tem que morrer. Está escrito lá em 20, 13. O falso profeta, que aí se inclui esse bando de vagabundos, de deputados, senadores, essa corja de politiqueiros aí, que prometem e não cumprem, anunciam o que não é, mentem para o povo, enganam o povo. Está aqui também, ó, o falso profeta, Deuteronômio 13, número 5. O estupro, 22, 4, também Deuteronômio, né? Então já está aqui previsto na Bíblia. Agora, a Bíblia fala que quando a pessoa mata, porque muitas vezes as pessoas entendem, traduzem a Bíblia como não matarás. E isso é uma interpretação errada, com todo respeito a quem entende dessa forma. Por quê? Tem um termo hebraico que fala em rashna. Rashna quer dizer assassinar. O que é assassinar?
é matar sem motivação. O doutor está aqui, eu não gostei que ele veio com um terno parecido comigo. Eu estou sentindo que hoje nós vamos discutir a Bíblia. É Bíblia. Então, tem aí de todo tamanho. Não matarás. Não matarás. Assassinarás, não doutor. Matarás. É assassinarás. Olha, o equívoco da pena de morte é tão grande, é tão grande. Isso que eu vou dar uma resposta para o pastor. É tão grande que aonde ele residiu, lá, eles pegaram a pena de morte e a transformaram. Por que na Indonésia, então, tem mais crime que aqui, doutor? Absurdidade. É uma absurdidade. Por que Se você pegar a estatística dos países todos do mundo, você vai ver que quem tem pena de morte é uma minoria equivocada. Que equivocada? Então, equivocada é país vagabundo igual o nosso, onde tem bala perdida matando um monte de gente bem aí. Não morre ninguém do mal. Um dos mandamentos. Não matarás. Não matarás, não assassinarás. Contextualiza pra gente essas partes, esses trechos da Bíblia que o Éder trouxe. Êxodo, Deuteronômio. Uma coisa é o indivíduo praticar um crime. A outra coisa é o Estado. O Estado, todo mundo votou ali, chegou à conclusão de que deve haver a pena de morte, então pratica essa pena de morte. Nós sabemos que pela nossa Constituição, porque é a cláusula pétrea, nós não podemos ter a pena de morte, a menos que se mude a Constituição. Justamente. Então, não é bem o caso. Agora, no caso do indivíduo que usa do seu próprio poder, da sua própria decisão para matar, aí sim, a Bíblia é totalmente contrária. E por isso prevê-se também essa punição, para quem comete crime. Sim, mas eu queria saber isso, senhora. Quando que foi escrito o livro de Deuteronômio, de Êxodo, só para a gente contextualizar. Isso é mais ou menos uns 3.300 anos, mais ou menos, atrás. Seria uns 1.300 anos antes de Cristo, 1.250 por aí. Só que a humanidade é a mesma coisa. Nós vemos na primeira família, já houve um irmão que matou outro, Caim matou Abel. Então essa questão do assassinato, do pecado, já é antiga. Agora, a punição veio depois, porque não havia lei. Depois passou a haver a lei. E com a lei veio o rigor da lei. A lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Isso aí, então, foi praticado, foi ensinado e praticado em Israel. Em Israel, hoje não se pratica isso porque é um contexto diferente. Mas se eles reinstalarem o governo judaico puramente, certamente eles vão trazer de volta essa questão da pena de morte. Agora, a gente tem que ver pelo seguinte... do ponto de vista religioso, a gente vê do ponto da questão no ângulo da eternidade. Porque se o indivíduo, vou dar um exemplo aqui que vai traduzir mais claramente. Tem um homem trabalhador, honesto, que nunca roubou, nunca matou, nunca fez essas coisas comuns aí, cuidou bem da sua família, mas ele não conhece Jesus, ele não crê em Jesus, então ele vai morrer e vai para o inferno, de acordo com as Escrituras, porque ele não aceitou a Cristo. Então ele vai se perder. Agora, um bandido que tenha cometido vários crimes, se ele se arrepende dos seus pecados, se aceita Jesus, ele vai para o céu. Como é que nós vamos entender isso? À luz do amor de Deus, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Todo mundo merece uma chance, né, pastor? Desde que a pessoa se arrependa. Claro. Desde que Deus assim o entenda. Desde que Deus assim o entenda. Porque está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Se na população carcerária, o sangue do homem, pelo homem se derramar o sangue, porque Deus fez segundo a sua imagem e semelhança. Está escrito lá. Está escrito lá. Querido, então, o que Deus eu não quero discutir Bíblia. Então eu quero discutir a realidade do dia a dia. Que é o que as pessoas... No sistema carcerário, que pode ter milhões de presos, se nós conseguirmos recuperar, pastor. 5, 10. Quantas imagens nós temos aí, de vagabundo falando que é vagabundo, eu tenho vários exemplos, Me mostra inclusive de encarcerados que são hoje, praticam a religião do Senhor, são grandes pastores. Então, o que nós queremos é a recuperação, é a chance da pessoa retornar. E com a pena de morte. E com a pena de morte. E as coitadinhas das menininhas estão morrendo na rua. Os pais de família justiça humana. Nós temos uma imagem digna de falha. Trabalhador de 63 anos toma um tiro porque quer. Assistiu o Jornal da Alterosa hoje?
Se não assistiu, deveria ter assistido. Facada! Facada porque o bandido quer dar facada. Tiros e mais tiros. Na semana 63 mil brasileiros, 63 mil tombam por ano vítimas de bala de bandidos. Na semana Homicídio, passada só homicídio. aconteceu um assassinato lá em Santa Catarina. Um surfista, Ricardo, estava saindo de casa, tinham dois policiais, né, na porta. Um estava bêbado, ele foi lá conversar com eles e num ato brutal assassinaram esse menino que tinha um futuro promissor, independente de quem seja, né, gente? Tirar a vida de outra pessoa, né, doutor Ricardo? Não foi bandido. Infelizmente foi um policial, que tinha que estar disseram preparado. Que os tiros eram para assustar. Para assustar. Só porque ele é policial, é um salvo-conduta para ele. Isso não é policial, Eu tô achando que ele tomou a sua tese como forma, porque ele deve ter se achado que por ele ser policial, ele tem o direito de matar. Só que ele está completamente equivocado. A polícia não foi feita para matar, ela foi feita para proteger. Que polícia tem a ver com isso? Fato isolado. Eu estou dizendo ao senhor que não é só bandido que mata. A polícia não está na jogada aqui, não. Eduardo, sabe o que acontece assim, que a gente fica vendo aqui, que pela participação das pessoas, essa sensação de insegurança, de impunidade, cansou. E muita gente acha que a pena de morte seja a solução para isso. A pena de morte nunca vai ser a solução para acabar essa sensação de impunidade. O que vai acabar com essa sensação de impunidade é colocando na cadeia esses grandes assaltantes do país, que cada empreitada é 50 milhões, 40 milhões, 70 milhões, onde fecha escolas. Bilhões, mudou já. É bilhões, agora é bilhões. Mudou. Milhões, agora é bicharia para eles. É pequena monta para eles. Onde se fecha escolas, onde se fecha, impede de surgimento de escolas, creches para os pais poder trabalhar, onde podem deixar seus filhos com segurança, onde se impede também essa mortandade de estrada para que mantenha-se uma estrada com dignidade para o transporte dentro do nosso país, ainda mais Minas Gerais, maior malha de transporte do país. Então, essa sensação de impunidade nunca vai acabar enquanto não colocarem estes assaltantes na cadeia. E estes assaltantes, esses crimes, o colarinho branco, lavagem de dinheiro, entendeu? Corrupção ativa, corrupção passiva. Eu não vejo o bandido comum mexendo com lavagem de dinheiro, não existe. Transferindo dinheiro para dizer mais pela ordem, doutor, deixa eu concluir. Bandido também. Então eu não vejo esses bandidos fazendo isso. Então essa sensação é porque esse grande volume de movimento de dinheiro, esse assalto que está imperando dentro do país, esses assaltantes, o dia que eles passarem, esses criminosos, a modalidade criminosa deles, passarem a fazer parte do rol dos crimes hediondos, ou então, quiçá, se vem a pena de morte, mas que entre essas modalidades criminosas, com a pena de morte. Se tiver de ter a pena de morte, que sejam os primeiros. Mas isso é que tem uma telespectadora que diz aqui, Mael Castellani, diz assim, que a impunidade, doutor Ricardo, abriu as portas para que a pena de morte se instalasse nos nossos corações. Olha, senhorita, coração não se instala a pena de morte. Coração distribui amor, com todo respeito. Pena de morte não vai resolver problema. Nunca resolveu e não resolve em lugar nenhum do mundo. O que nós temos que fazer é dar uma condição digna a essas pessoas para que elas possam... Estou falando, daqui a pouco você fala. Para que essas pessoas tenham... O que a senhora pode querer de um cidadão que não tem aonde morar, não tem o que comer, não tem uma educação, não tem uma crença? Que ele passa como eu, aos 12 anos, passe a trabalhar e a estudar duro. Que abra a mão da vagabundagem e vá trabalhar e estudar. Foi isso que eu fiz. E eu não virei bandido. Você vem de uma família... Essa corja não quer saber de trabalhar. Essa corja tá querendo ficar aí eu debaixo do seu braço. Falar? Leve esses ladrãozinhos pra sua casa, doutor. Você vem de uma família... Insultar, uma família estruturada.
Se você começou a trabalhar aos 12 anos, é porque você teve uma estrutura familiar. Agora, e quem não tem isso? E quem tem abre mão? Você vai querer o quê? E quem tem abre mão, doutor? O que você vai querer? Eu fiz uma pergunta, me responda. Quem tem abre mão? Esses vagabundos que nós vemos assaltando aí, esses vagabundos aí estão fortes. A nossa lei está aí para punir essas pessoas. A nossa lei é uma farsa, igual essa fala do senhor. A nossa lei é farsa, a condenação é farsa. Uai, então esses caras que estão cumprindo pena, eles estão fazendo o quê? Jogando tênis? Eles estão jogando tênis? Estão jogando futebol, estão fazendo sexo na cadeia com preservativo e gel lubrificante que e os telespectadores pagamos. Preso. Que direito do preso? Ele perde o direito quando ele tira a vida dos outros. E o direito da vítima? Com dignidade. E o direito da vítima? E a dignidade da vítima? O direito da vítima. E a dignidade da vítima? Se quem praticou o crime for condenado a 10, a 20, a 50, a pena de morte que o senhor quer... As vítimas estão sendo condenadas à pena de morte, doutor. As vítimas não saem do cemitério, não. Anos e anos de pena. Que é isso? Não dá. Isso chega assim. Olha, o senhor está cuspindo na cara da sociedade. O senhor está estincalhando a sociedade falando isso. É o senhor sim que o senhor está manifestando aí. Mas todos os advogados, mas todos os juízes, olha, depois mas todos os promotores. Quem não fica nervoso com uma coisa dessa? Pastor, tem vários... Vamos morrer defendendo a lei. Doa quem doer. Doa quem doer. Só está doendo os bolsos. Telespectadores aqui participando, eles não dizendo que assim, vou ler aqui o do Douglas, tá? Aqueles que cometem um homicídio têm direito de uma segunda chance. E o pai de família que foi morto, tem também? Pois é, nós sabemos que os bandidos, a família deles recebe até um salário, né? Enquanto que as vítimas ficam desamparadas. Aí essa questão do homicídio também é muito relativa, porque o que levou a pessoa a matar? Às vezes a pessoa começa com uma briga de trânsito, uma coisa simples, aí um ofende o outro, daqui a pouco já matou. Mas não quer dizer que nesse caso a pessoa tem que necessariamente ser punida com a pena de morte, né? Porque foi alguma coisa que foi desencadeando um processo que levou a isso. Mas no caso aí do pai de família, né, que não tem nenhuma chance, realmente... A gente tem que ver os dois lados, né? É porque as pessoas estavam falando aqui, quando o senhor disse que se a pessoa se arrepende, né, que ela tem uma segunda chance, mas eles não estão concordando que quem sofreu, quem foi vítima não tem a segunda chance, o sofrimento isso é verdade. Agora, aí por isso que cada pessoa tem que estar preparada para se encontrar com Deus, a cada momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. De repente eu posso sair na rua aqui agora e ser atropelado ou ser assassinado, né? Porque todo mundo tem arma, menos os cidadãos de bem, né? Uhum. Então a gente tem que estar pronto para encontrar com Deus. E a palavra de Deus tem que estar semeada no nosso coração desde a pequenez, porque a Bíblia diz que ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for grande vai se lembrar disso. Agora, o que aconteceu? Muitas pessoas não tiveram essa chance de ouvir a palavra de Deus. Aí se entregam a esses caminhos. E os pais que às vezes tentam corrigir não podem porque a própria lei está limitando a correção. É outra coisa muito importante que a gente tem que pensar. Porque hoje em dia, até para disciplinar, os pais têm que pensar. E as crianças entregam o seu próprio caminho. Como diz aqui a Eclesiastes 8:11, Salomão disse o seguinte: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então o mal já está associado ao homem. Então é preciso que haja uma contrapartida. A contrapartida única que é eficaz é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela orienta a pessoa em todos os caminhos, todas as situações, e dá fé para que ainda que a pessoa morra como um mártir, porque nós vemos, Jesus não livrou aquele ladrão ali da morte, né? O próprio Estevão também. Estevão era um homem de Deus, um homem santo, e ele foi apedrejado. E o Senhor Jesus ficou de pé para recebê-lo. A Bíblia diz que ele via, né, o Senhor Jesus em pé diante do trono, se levantou para receber o mártir. Então a pessoa pode morrer sendo inocente, sendo uma pessoa santa. E então por isso nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Vamos ouvir o que as pessoas na rua dizem sobre a pena de morte. Eu sou a favor. Por quê? Porque assim, né, as coisas param de acontecer. Sou contra. A pena de morte, ela não seria um método eficaz. Eu seria a favor. Acho que diminuiria bastante o índice de criminalidade. De repente,
para alguns casos, aqui no Brasil deveria ter sim. Quais tipos de crime, por exemplo? O estupro, né? Se começar com a tolerância zero, aos pequenos delitos, os grandes delitos podem ser amenizados. Eu estou com um documento aqui, tá na internet, né, da Anistia Internacional, sobre mitos e fatos sobre a pena de morte. Anistia. Quando fala a pena de morte previne o crime violento e torna a sociedade mais segura, não existem quaisquer provas de que a pena de morte tem um especial efeito no que diz respeito à criminalidade. Há quem afirme que abolir a pena de morte eleva as taxas de criminalidade. Mas estudos realizados, por exemplo, nos Estados Unidos, em nada apoiam essa crença. E aí? Nova York é assim, eu me né? sinto completamente lisonjeado ao ouvir as suas palavras. Essa Anistia Internacional, as suas palavras. Essa Anistia Pena de morte não vai resolver o problema. Que se põe no papel higiênico cidadão, é a mesma coisa. Você escutou o que a Érica disse? Parece que você está com problema. É a mesma não coisa deve ter tomado o seu remedinho. Que é isso? Ela acabou de ler um documento da Anistia Internacional. E me diga o que é isso? Foi feita uma estatística que credibilidade nos esses Estados vagabundos Unidos, têm? aonde existem penas de morte. Tá você vai querer que a Érica leia para você de novo? Você é doido, Ricardo. Você está remando contra a maré. Anistia Internacional. Pena de morte não traz solução para o crime. Direitos humanos. Não traz solução para o crime. Direito dos manos. Anistia Internacional é lixo. Não vai trazer, cidadão. Olha lá Nova York. Olha Nova York. Se renda a colocação da Érica. Estão pedindo no Twitter. Nem tanto cidadão Éder, nem tanto doutor Ricardo. Cidadão Éder, você não me representa. Aí, ao mesmo tempo, o doutor Ricardo não me representa. Então, esse que falou que não me representa. Eu só queria que esse falou que eu não represento. Vamos respeitar a opinião do telespectador, né? Vamos respeitar. Querido, o bonito é a discussão de opiniões. Por favor, entre em contato de novo com a Érica, com a apresentadora, e dê uma sugestão. Mas eu quero sugestão, tá? Que aí eu vou ver se você é bandido e está defendendo sua classe, ou se você é só um desavisado. Para nós é um querido telespectador que participou e que tem a opinião dele, né? Vamos ver mais aqui, é muita gente participando. Deixa eu ver aqui. Está sendo falado de assassinos, que assassinos merecem segunda chance. E a vítima que morreu, isso já foi falado. Veja bem o quanto um assassino custa ao governo. E ainda por cima tirar a vida de alguém. Segunda chance? E aí, doutor Eduardo? Questão. Veja quanto que custa o governo. Ainda outra chance. Gente, no momento... Deram segunda chance para isso. No momento que o Estado mantém a pessoa presa, no momento que ela cometeu o crime, é responsabilidade do Estado e aí tem que preservar também pela vida dele. Agora, com relação à chance, não se está discutindo chance com relação a pena de morte. Porque chance, a gente dá, olha, eu vou fazer isso com você. Não, mas dá mais uma chance. O Estado não é vingativo. O Estado representa, através do judiciário, o operador da persecução penal para que se puna aquele que errou. Agora, não venha com chance, me dá mais uma chance. Não, isso aí não é castigo. Não. Você vai cumprir aquilo que o Estado impõe para aquela ilicitude e não se discute chance. Cumpre-se aquilo que foi determinado pelo judiciário. Somente isso. Agora, não cabe pegar aqui e ficar discutindo pena de morte, porque no momento, com muita prioridade, propriedade, diz o doutor Ricardo, que é o seguinte, no momento que o direito é operado pelo homem, nós somos passivos de erro. Claro. O judiciário é passivo de erro. Óbvio. Doutor, hoje em dia... Agora vem e decreta uma pena de morte e depois apura-se. Surge um fato novo, apure-se que aquela pessoa é inocente e como também nós vamos trazer essa vida de volta. Agora, com relação à vida que aquele elemento levou, é um fator social que tem que ser combatido pelo Estado e não provocado pelo Estado. Doutor Eduardo, deixa eu aproveitar suas palavras e dar um exemplo clássico aqui. Teve um senhor
se não me falha a memória, no bairro Cidade Nova, um humilde porteiro. Não vem ele essa história, foi. não. Deixa eu falar. Depois você Ela fala. não está comprovada. Depois você fala. Tá? Não está Este comprovado. homem foi condenado à prática do crime de estupro. Ficou encarcerado 9 anos. 9 anos. Todo mundo quer que o estupro Devido à mera semelhança. seja crime passível de execução total. Depois foi preso um rapaz que tinha cometido vários Pedro estupros. Senhor, Pedro Meia. Aonde a vítima, que tinha reconhecido este senhor porteiro, voltou atrás. Quantos anos depois? Voltou atrás, 9. 9 anos este depois. homem perdeu Essa a vítima falou dignidade. isso 9 anos Senhores depois. telespectadores, meus amigos de bancada, este homem perdeu a dignidade, perdeu a família, perdeu a condição de vida, perdeu tudo. E na tese dos desavisados, com todo respeito, este crime deveria ser o quê? Pena de morte. E se tivesse... Agora eu posso falar 2 minutinhos e explicar isso aí? Inocente. Só posso explicar isso aí? Na época da paciência. prisão do porteiro, não existia exame de DNA. Poucas eram as câmeras que existiam aí. E agora que existe DNA, foram pegar a calcinha da vítima para fazer exame de DNA e sumiu dentro do fórum. Porque empilhou-se um monte de coisa lá dentro, sumiu a prova material. O que aconteceu então? Já que não conseguiram provar que era ele, aí sim deram a liberdade para ele. Mas não disseram que ele é inocente. Não disseram que ele é inocente. Eu te ouvi, por favor. Por favor, eu te ouvi. Esse aqui é o problema. Quer ganhar no grito. Eu te ouvi, por favor, então. Eu te dei um exemplo. Deu um exemplo, eu estou te clássico. fazendo a contraprova. Eu estou te mostrando que a justiça não falou que não foi ele. A justiça só não conseguiu provar que foi ele, porque a vítima voltou lá 9 anos depois e falou que possivelmente estava enganada. Vamos dar uma respirada nesse tema? Vamos. E vamos falar da promoção que a TV Verdade fez e doou um tratamento, né? Presenteou um tratamento na Implantar. O senhor João ganhou esse tratamento. E a Implantar está fazendo tratamento nele. Vamos assistir o primeiro dia que o seu João esteve lá. Na chegada à clínica, seu João era pura ansiedade. Finalmente, né? Se Deus quiser, é o grande dia, né? Como é que tá o coração aí? Ué, tá 1000, mas satisfeito, né? Vamos lá, então? Seu João, você na paz de Deus? Rapaz, chegou o grande dia, hein, seu João? E eu vou falar uma coisa pro senhor, que eu me sinto honrado de participar de forma direta na realização do sonho da vida do senhor. Selecionado entre milhares de candidatos como um dos finalistas da promoção Ano Novo, Sorriso Novo, ele foi o escolhido por 40% dos telespectadores para receber um tratamento dentário completo. O seu João Gonçalves tem uma doença periodontal avançada e o tratamento vai consistir na remoção desses dentes. A gente vai ter que remover todos esses dentes que funcionam hoje justamente como focos de infecção na boca do seu João e que pode desencadear até problemas mais sérios, como, por exemplo, problemas cardíacos. Essa prótese é como se fosse uma dentadura, só que ela será aparafusada nesses implantes que serão instalados durante um procedimento cirúrgico. Tudo pronto, hora de começar o procedimento. Início de vida nova para o seu João. Aí a gente espera receber em breve aqui o senhor João com um sorriso bonito. Boa sorte para o senhor. Vamos ouvir agora, voltando a falar sobre a pena de morte, a opinião do juiz presidente do primeiro tribunal do júri de BH, Dr. Carlos Henrique Perpétuo. Eu acho que nós temos leis em número suficiente para coibir a criminalidade, mas nós precisamos dar instrumentos
à polícia civil, à polícia militar, ao próprio judiciário, para tornar efetiva a aplicação dessas leis. Cada um comenta rapidamente, por favor. A tese de um magistrado é a tese que nós defendemos aqui, completamente contra a pena de morte. E nós temos leis que eu luto aqui para que ponham e diminuam o mecanismo do crime. Doutor Eduardo. Com todo respeito ao magistrado, hora que deu opinião, mas e ao nobre colega também, claro que o judiciário tem que ter instrumento, a polícia tem que ter instrumento para poder imperar as leis e para que tenhamos resultados. Mas não é só essa lei sendo imperada aos humildes, não. Tem que ser imperada também aos governantes que cometem essas atrocidades, esses rombos no país aí, para que fique o exemplo e não fique essa sensação de impunidade. Cidadão, rapidinho, que a gente tem que ir para o intervalo. Eu falo o seguinte, eu adiro a palavra do doutor, mas eu quero lembrar o seguinte, já dizia São Paulo, boa é a lei quando aplicada por retidão. Quando eu peço pena de morte aqui, eu peço para o mais pequenininho de todos, o menorzinho, aquela formiguinha assim, ao presidente do país. A todo mundo cometeu o erro, paredão. Tem que ser assim, roubou imposto, vá para o inferno. Hoje nós temos DNA, nós temos prova eletrônica, nós temos imagens, nós temos tudo que podem garantir a execução da lei corretamente. Agora, tudo bem, nós precisamos de boas polícias, mas se nós tivermos que cumprir os 820 mil mandados de prisão em todo o Brasil, onde é que vai colocar esse povo? Quem que vai pagar isso tudo? Cada vaga, para se abrir uma vaga em presídio, custa 310 mil reais para abrir e mais 6 mil reais para manter. Então, vamos pensar um pouco no bolso do contribuinte, no trabalhador, que vai ser roubado agora em abril com imposto de renda. Está sendo roubado aí o ano todo, mas Pastora, vai prestar conta vou pedir para o senhor falar daqui a pouco, tá? Dar a sua opinião, que a gente tem que ir para o intervalo. Mas antes, tem promoção aqui no TV Verdade. Carnaval de Pompéu. Participe do Carnaval de Pompéu. Para você ganhar um par de ingressos, você vai ligar para o 31 3209 0005. A gente volta daqui a pouco. Eu não sou boi, mas sou na moda. A mulherada gosta do papai. Eu não sou boi, mas sou na moda. Hoje no TV Verdade discutimos sobre a pena de morte. Eu quero agradecer as inúmeras participações aqui no Twitter. E agora a gente já caminhando para o final do programa, eu quero as considerações finais do pastor Rafael Lopes. Primeiro, obrigado, pastor, um prazer por ter vindo. E as suas considerações finais. Pois não, a nossa igreja tem um lindo ministério, são alguns braços do ministério da igreja que se estendem em favor dos prisioneiros. A doutora Wanda Mota trabalha com a penitenciária feminina. Nós temos muitos exemplos de pessoas recuperadas, pessoas que tiveram a vida transformada. E é emocionante ver como é que o poder do Evangelho pode transformar as pessoas. Também o pastor Ricardo, tem o Ministério Luz no Cárcere também. A igreja tem investido nessa área. Nós cremos que pode haver recuperação. Agora, a depender só do nosso sistema judicial, infelizmente, as execuções penais, elas não funcionam. Porque a pessoa entra primário e sai perito, né, em crime. Então é uma situação tremenda. Muitas pessoas são liberadas para passar o fim de semana em casa, são assassinos às vezes e vão matar outras pessoas na rua. Eu acharia interessante se algum juiz que liberasse a pessoa assumisse a responsabilidade pelos atos daquela pessoa na rua. Aí sim seria muito interessante. Rapidinho, doutor Eduardo, obrigada. E as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço e reitero minha opinião de que a pena de morte não é a solução. A solução é sim, que o governo dê seu exemplo, que o governo seja aquele vento bom, que não venha quebrar a relva, mas que a relva incline-se por excelência devido na sua exemplo administração pública, não fazendo do povo o seu empregado. O governo tem que lembrar que ele é que é empregado do povo. Obrigada, cidadão. Eu que agradeço, Érica, e quero lembrar o seguinte, não existe
nada, nem ninguém que possa ser mais sábio do que Deus. E Deus disse, mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Palavras de Deus. Não sou eu que estou dizendo. E quero dizer também que Mateus diz que a árvore que não produz bons frutos deve ser arrancada pelas raízes, jogada ao fogo para sua semente não germinar. E Jesus também disse, separarás o joio do trigo e colocarás no fogo. Então, pense muito bem antes de agir. Doutor Ricardo. Deus é amor. Amor puro, sincero, verdadeiro. Não a pena de morte. Viva a vida. Bom, obrigada a todos. E eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu vou pedir para passar uma chamadinha minha aí das minhas palestras, para você acessar meu site. É o meu convite para vocês hoje. ericamachado.tv.br. Ah, tá aí. Me convide aí para ir na sua cidade, na sua empresa. Vai ser sempre um prazer. Bom, mais uma vez, obrigada a todos vocês. E eu quero encerrar com um tweet aqui de uma pessoa que escreveu aqui, um telespectador, que dizer que ser contra a pena de morte não quer dizer que a gente apoie os crimes. Essa é a minha opinião. Uma boa tarde e amanhã a gente volta.